E vamos falar sobre a ligação do útero com Maria Madalena? Porque ela carrega esse útero sagrado. Então, eu sinto que é muito por ela já ter essa conexão com Isis, né, esse sacerdócio, ela ser uma quedecha. E as Uhum, quedechas eram mulheres que despertaram o seu útero de luz, que se conectaram com a magia de seu ventre. uhum, Então, ela já trazia isso desde os seus estudos enquanto encarnada. Mas Maria Madalena, quando ela retorna, né, eu sinto que desde 2021, 2022 mais ou menos, a gente começou a trazer muito mais de Maria Madalena. Foi uma consciência que se despertou realmente no consciente coletivo. E ela veio com as rosas vermelhas. E a gente traz, né, faz essa conexão da rosa vermelha, que ela traz essa energia do feminino profundo, desse útero, do sangue criador, né, o sangue menstrual, que é o sangue que carrega a vida, né? A uhum. vida que não foi gerada, que então Sim. começa a fluir. Então Maria Madalena, por trazer, ela tem a sua energia, nos convoca a nos conectar com o nosso feminino interno. E trazendo essa potência do útero, ela vem com as rosas vermelhas e tudo vai se conectando e a gente sente, né, o quanto ela trabalha no nosso feminino, nesse processo Uhum. de cura de nossa, enquanto mulheres, né, a gente se reconectar a essa magia do nosso útero que foi ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, a gente foi se distanciando dessa sabedoria, mas também do feminino presente em todos nós, né, homem ou Uhum. mulher, todos nós Sim. temos essa energia presente Fluindo. dentro da gente. Sim. É. E tem uma lenda de que Sara Kali seria filha de Maria Madalena e Jesus. Conta essa Sim, história. a gente tem muitas lendas em torno de Saracali, né? Mas Só para voltar, Dani. Tá, Jesus foi crucificado, ele ressuscitou, né? E aí, o que aconteceu com a Maria Madalena? então, depois da sua morte, todos os discípulos, toda a sua família começou a ser perseguida pelos romanos. Então, ela foge junto de José de Arimateia para o Egito, para Alexandria. Uhum. Dizem que ela estava grávida já. Quando ele foi crucificado, quando ele foi morto, ela já estava grávida. Então, José de Arimateia, que ficou encarregado por proteger ela e a sua família, né? Leva ela para Alexandria. Ela passa os seus por mais ou menos 12 anos lá, até que sua filha, Sara, crescesse e pudesse fazer uma viagem longa para fugir. Mas a gente não sabe se eles fugiram ou se, na verdade, estavam sendo perseguidos, né? E foram jogados ao mar, porque as lendas contam que Saracali, Maria Madalena, Maria Salomé e Maria Jacobé foram jogadas ao mar, num barco sem velas nem remos, para morrer de fato, né? E tanto que quando elas chegam, elas atravessam nesse mar e chegam no sul da França, na cidade de Camargue, que depois foi chamada de Camargue, né? Elas chegam de forma milagrosa, porque no barquinho que elas estavam era impossível de chegar. Uhum. Então quem recebe elas já recebem assim, vocês são santas, vocês são seres Uhum. divinos. Uhum. E a praia em que elas chegaram, na praia foi construída uma capela, a capela de Sainte Marie de la Mer, e lá em Camargue é uma cidade sagrada, onde elas são reconhecidas como as Santas Marias do Mar, Que por essa legal. travessia milagrosa. E Santa Sara Kali, ela teve uma missão importante nessa travessia, porque dizem que foi por ela que elas conseguiram atravessar, por causa da fé de Santa Sara Kali. Que bonito. Uma curiosidade, né, que você trouxe na aula também são as imagens, né, que aparecem em rios, aparecem, conta um pouco em alto mar também, né, como que é Sim, a essas... gente tem muitas imagens, né, muitas artes antigas que mostram essas Marias do Mar, Uhum, né, essas três Marias junto de Saracali e José de Arimateia, que estava ali guiando elas, e anjos, né? E o anjo que guia a travessia delas também. E Saracali é muito engraçado, porque ela, quando chega nessa praia, em Camargue, ela é apresentada como uma serva. E a gente não entende muitas vezes por quê, mas a gente vê depois que foi uma forma de proteger a sua identidade, né?
para que ela não fosse descoberta que ela era essa herdeira do Graal. Uhum. Porque era uma linhagem sagrada que estava sendo perpetuada ali, né? A relação de Maria Madalena com Jesus. Ambos pertencentes a casas de Davi. Maria Madalena da casa de Benjamim e Jesus da linhagem de Judá. Então, havia uma conexão muito profunda de que o herdeiro dessa linhagem poderia retornar ao trono de Israel. E era uma herdeira, era Sara Cali. Mas havia muito poder envolvido para que ela pudesse, de fato, tomar esse trono. E talvez ela nem quisesse. Então ela é apresentada como uma serva para proteger, para deixar que essa linhagem se perpetuasse e fosse protegida. Tanto que Sara, do hebraico, quer dizer princesa. E Kali é negra, então a princesa negra, a princesa oculta, né, que teve que ser oculta para ser protegida. Que legal. E começou a surgir, né, algumas imagens. Essas imagens, você acredita que tem alguma ligação? As imagens das estátuas, você diz? Então, depois de um é meio certo... polêmico? Você pode falar sobre Não, posso. Depois de um certo tempo, de muitos séculos, na verdade, na Europa começaram a aparecer imagens, né? Isso depois, assim, numa época em que o feminino, né, as deusas já tinham sido suprimidas, né, pelo patriarcado. A única figura feminina aceita era Maria. Então, Mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Então, naquele Por que momento... você acha que a Maria foi a única que ainda ficou... Acho que por ser a mãe dele, né? A Igreja Católica, eu sinto que por não ter... Seria muito na cara esconder a mãe, né? Sim, a mãe que tem toda uma sacralidade em volta dela também, porque ela trouxe Jesus de uma forma divinal, né? Então, Maria, ela ficou essa figura como uma resistência desse feminino, uma resistência da deusa, né? Por mais que ainda diante de muitos véus, porque Maria também era uma iniciada, envolvida com esses mistérios mais profundos e místicos, né? Mas ela esteve ali como essa figura de resistência desse feminino. E num certo tempo, por volta do século VI, século VII na Europa, quando a Igreja Católica já estava a todo vapor, e a religião da deusa, né, o paganismo, essas diversas manifestações da deusa estavam sendo suprimidas já, começam a surgir imagens de estátuas, né, de figuras femininas de uma mulher com o seu filho no colo. Vindas do Oriente, começam a se espalhar pela Europa. Muito provavelmente por conta das viagens à Terra Santa, né, que os templários faziam de Jerusalém, trazendo artefatos para a Europa, para a igreja. Então começam a se espalhar essas imagens, e eram sempre imagens escuras, né, feitas de barro, de deusas negras, né? E quando alguém encontrava essas imagens em rios, pelas florestas, algum milagre acontecia. Então, principalmente na Itália, começam a chamar essas imagens de Madonna, porque não sabia quem era. Não sabia qual era o nome, né, de o que era de fato. Mas Madonna quer dizer minha senhora. Então, minha senhora negra, a Madonna negra, me trouxe um milagre. Começa a se espalhar essa crença de que a Madonna negra, essa santa milagrosa, fazia milagres quando aparecia para alguém. Muito legal, né? História é uma coisa que a gente vai ouvindo e